Boa noite, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Quero desejar boas-vindas primeiro para os nossos convidados. Temos vários convidados aqui, pessoas que receberam esse convite de pessoas que gostam muito de vocês, de pessoas que de repente se preocupam, né, de pessoas que querem ver o seu bem-estar. Temos vários clientes preferenciais também aqui conectados, pessoas que já estão aí consumindo os produtos do Terra. Sejam também muito bem-vindos e sejam muito bem-vindos os nossos consultores de bem-estar. Que incrível ter vocês aqui novamente, né? E sempre nos capacitando para levar mais saúde e bem-estar. A gente sabe que a gente tem um papel social muito grande, né? Dentro da nossa comunidade, dentro da família, dentro das empresas. Porque o óleo essencial, a aromaterapia, tem sido muito usado para as questões emocionais, para transtornos emocionais. Então, por isso, essa aula foi pensada justamente para isso. Né? O Brasil é o campeão aí em ansiedade, síndrome do pânico, né? Em várias situações aí que podem realmente trazer muitas dores e muitos problemas para as famílias e para as pessoas. Então, por isso, essa aula foi pensada para isso, tá bom? E para falar, para trazer esse conteúdo, a gente sabe o quanto ele estuda, o quanto ele se dedica para essa matéria mesmo, que é a psicoaromaterapia, né, que é algo realmente apaixonante, como que a gente pode dar suporte aí para todas essas questões com os óleos essenciais. Então eu quero chamar ele, o nosso Blue Diamond, aquele que se dedica todos os dias por essa equipe também, muito inspirador, aquele que nos inspira. Quero chamar nosso querido aromaterapeuta Blue Diamond da Doterra, José Júnior. Vem pra cá, Ju! Boa noite, boa noite. Gi, obrigado por me salvar. A Gi sempre me salvando. Eu estava num evento presencial também, falando de óleos essenciais de aromaterapia, e mandei, Gi, pelo amor de Deus, me socorre, minha filha, para eu dar tempo de chegar em casa para a gente fazer essa aula tão necessária para várias pessoas que estão aqui conectadas. Então, assim, já quero dar aquela velha e dica básica. Quem me conhece já sabe caderno e caneta na mão, né? Porque o que a gente anota fica muito mais simples e fácil da gente depois dar uma revisitada naquele conteúdo e poder montar um protocolo ali direcionado para os teus clientes preferenciais, tá? Então, aqui o nosso objetivo hoje é tornar algo simples, né? Então, eu preparei aqui um material, inclusive, para a gente poder ajudar o pessoal aqui. Parece que eu estou falando lentamente. Não sei por quê. Agora voltou. Voltou. Gente, é o computador que, assim, ele está querendo ficar depressivo, mas a gente não vai deixar, né? Então vamos lá. Tem três assuntos que eu pensei muito, né? Refleti bastante essa semana para trazer esse tema. Por quê? Porque eu acho que assim, eu nunca vi um início de ano, né? Geralmente no início do ano as pessoas estão mais motivadas, né? A fazer coisas e tudo, pelo menos era o que eu percebia em outros anos. E eu tenho, muitas pessoas têm me procurado com inúmeros processos emocionais. Pessoas que ainda estão lá presas em dezembro, viu? Estão presas em novembro ainda, estão presas no ano passado, presas em anos passados, né? E quando a gente utiliza os óleos essenciais e aromaterapia, eu gosto de dizer que a gente faz uma jornada terapêutica. Anotem essa palavra aí, jornada terapêutica. Nós, como consultores de bem-estar, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso e promover isso para os nossos clientes e as pessoas que estão ali junto com a gente. Uma jornada terapêutica, gente, não é fazer assim, não, ó. Todo mundo está com seu óleo essencial aí? Todo mundo está com seu óleo essencial? Quando a gente pinga um óleo essencial na nossa mão e inala ele, vocês concordam e acreditam que ele vai ter um benefício? Sim ou não? Sim, né? Ele vai ter um benefício. Mas a gente só vai ter um benefício prolongado e a gente vai conseguir falar sobre tratamento de situações quando a gente faz uma jornada terapêutica. Então, vocês vão, quando vocês atenderem uma pessoa, um cliente preferencial, perguntar sobre algum assunto, você vai falar para a pessoa que pelo menos ela precisa se comprometer em usar durante 7 dias. Fazer uma jornada terapêutica durante 7 dias.
senão a pessoa ela não vai ver um resultado falando principalmente de questão emocional. Eu consigo usar um peppermint e ter um alívio de dor de cabeça muito rápido na mesma hora? Claro. Eu estou falando de uma questão física. Mas quando isso é de fundo emocional, como é a questão de síndrome do pânico, síndrome de burnout, depressão e ansiedade, principalmente o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a gente está falando de algo que tem raízes e camadas muito mais profundas. Então, dá uma inalada, uma cheiradinha aqui no óleo essencial, não vai mudar mesmo, não vai mudar a rotina da pessoa. Então, para isso, a gente precisa fazer uma jornada terapêutica com os óleos essenciais. Você tem que se comprometer, se é você que está passando por essa situação, ou um cliente teu, ou um familiar, um amigo, alguém próximo, fale para a pessoa, você precisa fazer uma jornada terapêutica com os óleos, para que você perceba, se perceba essa diferença em você, né? Então, a gente vai falar de alguns óleos essenciais aqui, protocolo de como que a gente pode aplicá-los no nosso dia a dia e trazer alguns conceitos básicos aqui dos porquês, né? Os porquês individuais, eles são muitos, então a gente não vai entrar aqui em cada porquê. Pessoas têm depressão, pessoas têm ansiedade, têm síndrome do pânico, mas uma síndrome do pânico, ela pode começar com um abuso psicológico, ela pode começar com um assalto, por exemplo. Eu quase entrei numa síndrome do pânico, tá, gente? Em 2022, eu passei por um assalto que roubaram, graças a Deus, só meu celular na época, mas a forma como foi, a forma como tudo foi conduzida, me deixou completamente preocupado, apreensivo e eu não queria sair de casa. Ficava preocupado de sair de casa. Então, síndrome do pânico, ela pode começar por vários fatores. Muitas coisas podem levar uma pessoa a ter síndrome do pânico. Então, começa com a pessoa evitando sair, evitando contato com as pessoas, fica muito em casa, fica extremamente preocupada com o contato ali com outras pessoas. E os sintomas, eles são vários, né? Quem já passou por um transtorno aí do pânico, quem já teve síndrome do pânico, sabe o quão grave é e a pessoa realmente ela fica completamente descontrolada, né? Descontrolada. É muito triste uma pessoa que passa. Eu já tive perto de mim pessoas com síndrome do pânico de se trancar no quarto e de não querer ir nem na sala, né? Então, quando a gente fala de síndrome do pânico, a gente tem alguns óleos essenciais para ajudar a gente, né? Mas como o tema mais corriqueiro, eu acredito, que a gente vê hoje é depressão, eu quero começar, né, falando sobre depressão. E assim, dentro de depressão, a gente já ouviu inúmeros protocolos de óleos. A gente já viu muita coisa que dá certo mesmo, desde lavanda até outros óleos. A gente tem muita pesquisa, né, científica, tem muito estudo randomizado lá no PubMed falando sobre depressão e sobre lavanda, mas eu não gosto de indicar lavanda. Vocês acreditam? Não gosto de indicar lavanda para depressão. Porque lavanda pode jogar a pessoa que já está num estágio de vibração um pouco mais baixa, pode dar uma derrubada nela um pouco mais. Então, eu não gosto de indicar lavanda. Eu gosto de indicar óleos aterradores e gosto de indicar óleos que vão dar um up, vão dar aquela motivação na pessoa. Então, eu preparei uma apresentação que eu prometo para vocês que eu vou passar bem rápido, porque eu quero falar sobre os outros temas também. Então, deixa eu, né? Para a gente falar em enfrentado e que a gente tem visto acontecer bastante. Tá, vamos lá. Aqui a gente tem alguns casos, inclusive algumas pessoas, a gente tem um papel fundamental, né? A gente sabe que o Brasil é o segundo país com mais casos de depressão, só ficando atrás dos Estados Unidos. Então, são muitas pessoas que têm essas condições hoje, e isso pode levar a gente a inúmeras situações, né? Nós sabemos de uma pessoa próxima até a gente, é uma colega durante um tempo, que cometeu suicídio no último novembro por conta de uma depressão, né? Uma depressão que começou com o fim de um relacionamento e isso foi se agravando cada vez mais, uma falta do encaixe social e levou a pessoa a forma para mim que é a mais drástica de todos, que é uma tentativa ou
o próprio ato, né, em si, né? Então, assim, a gente precisa identificar, a gente precisa ter o contato e não ter medo de abrir as nossas caixas e tudo que a gente pode fazer no nosso dia a dia para poder melhorar essas condições é muito bacana. Vocês sabem que depois que que eu voltei para academia, assim, constantemente, eu estou indo na academia todos os dias, até de sábado e domingo. E assim, a resposta cognitiva, ela melhora demais. Eu não tenho depressão, mas ir na academia todos os dias tem se instaurado em um hábito dentro de mim que tem, assim, oxigenado tanto meu cérebro, gente, a ponto de coisinhas que me pegava antes não ter me pegado mais, né? Então, ter bons hábitos também vai ajudar demais. E daí, o primeiro óleo que eu quero falar para vocês é o frankincense, né, que é o nosso olíbano, né, que não é um óleo estimulante, mas é um óleo muito poderoso, aterrador. Ele tem uma substância aqui que é o delimoneno, que ele vai ajudar demais a ter uma resposta ali de como se estivesse te fincando os pés no chão. Eu gosto muito de olíbano para quando a gente está completamente fora do controle, né, de uma situação e é aquele nível de depressão que começa a ter pensamentos muito perturbadores, né? Então, nesse caso, eu gosto muito de indicar o Líbano para trazer uma presença. É como se desse, sabe o famoso tapa na cara para acordar, né? Tipo assim, acorda, realiza, pés no chão. Você está voando muito, está com a cabeça muito lá no futuro e está esquecendo aqui do presente, ou está lá muito atrás, como é o caso da depressão. E daí, o frankincense, a gente sabe que quando você vai medir a vibração dos óleos essenciais, ele tem uma vibração, né, muito alta. Então, energeticamente, de contato, falando dessa presença espiritual, e não tem nada a ver com religioso, né? Não tem nada a ver com religião, é a presença espiritual do teu espírito cheio de si. O frankincense, ele promove esse aterramento, ele promove esse equilíbrio das nossas emoções. E daí, eu quero ressaltar para mim, vou até aqui descompartilhar para poder olhar no olho de todo mundo, né? O que eu mais gosto de indicar, apesar de ser um óleo com valor, né, de preço um pouco mais agregado, mas para mim não tem nenhum óleo que se compare ao óleo de rosas, ao nosso Rose. Ele é um pouco mais caro, mas a gente sabe que ele é extremamente potente. Ele é um antidepressivo de larga escala, assim, extremamente potente. Como ele vem no Rolon, né? Ele vem já no formato de Rolon diluído em óleo de coco. Ele é ótimo para a gente passar na região aqui, ó, do timo, aqui na região do coração, né? Se for uma depressão que é proveniente aí de um luto, ainda mais, ainda mais, porque a gente sabe que tem vários, né, vários tipos de depressão que são provenientes de situações adversas, né? Mas ele ajuda demais. O rosas também vai ser o principal óleo que a gente vai utilizar na ansiedade e na depressão pós-parto, né? Muitas mulheres sofrem com depressão pós-parto no nível pouco ou mais acentuado da rejeição do bebê, né? Então, casos de depressão pós-parto, a gente pode indicar, assim, sem medo de errar, como o primeiro e absoluto, o nosso óleo de rosas, tá? Ele a gente vai utilizar ele para várias questões ali físicas, né? Principalmente da mulher, como a questão menstrual, mas eu não quero focar nas questões físicas que o Rosas promove, eu quero focar nessa questão emocional. Então, a gente também vai utilizar rosas quando essa depressão ela vem proveniente de baixa autoestima, questões ligadas ao corpo. Mulheres que estão passando aí por um processo de anorexia, ou então que estão fora do peso e não se reconhecem, né? Que estão nesse processo pela busca da aceitação do corpo e desencadeou ali uma baixa autoestima e desencadeou também uma depressão por conta dessas questões. Então, de novo, passar aqui nessa região do timo. Agora eu posso também passar ele nos pulsos e eu posso utilizar esse rosas ali como um perfume natural, né? Então pode para trazer esse pertencimento, usa ele como perfume, pega o rolão e passa aqui, ó.
Passa nessa região, ele é ótimo para melhorar essa conexão com você mesmo. Agora falando especificamente para as mulheres, né? Para essa busca de um lado mais feminino. Não estou falando aqui de nada de sexo, não, nada disso. Eu estou falando a feminilidade, o encontro de você com o teu eu mais primitivo, né? Então, para trazer de volta, né, nesse caso da depressão que é proveniente aí da baixa autoestima, eu gosto muito de indicar o Rose e também um outro óleo que para mim é um dos mais incríveis que a gente tem, que é o bergamota. Quem gosta de bergamota aí? Acho que tem várias pessoas que usam bergamota. Eu adoro bergamota. Adoro porque eu gosto de cítrico. Só que o bergamota é o único óleo cítrico que é bipolar. Júnior, como que o negócio, o trem é bipolar? Porque ele tem também, na composição de bergamota, uma mesma composição química que tem no lavanda, que é o linalol. Então, dentro do bergamota também tem essa composição química. Então, a gente pode utilizar ele, né, para suavizar e aliviar um pouco a dor da depressão, porque a depressão ela causa uma dor física. Tem pessoas que sentem dor nos ombros, tem pessoas que, ó, o ombro até fica arqueado, de tanto que os ombros pesam. Tem pessoas que têm muita dor física, tem dor no corpo inteiro, provenientes da depressão. E ele é muito utilizado, né, o bergamota, para pessoas que têm depressão proveniente de doenças graves como câncer, por exemplo. Então, você sabe que uma pessoa está passando por um processo aí de quimioterapia, de radioterapia, ela tá com muitas dores do próprio processo químico, né? Só que ela também tem a dor emocional, a dor na alma, que é como tem pessoas que falam que é a faca na carne, a faca na carne, né? Que é a situação emocional que é realmente muito dolorosa. A gente pode misturar ali, pegar um rolon, né, um rolon e colocar 10 gotas desse óleo e a gente pode aplicar na região ali do nosso abdômen, no plexo solar, ali no baixo ventre. A gente precisa ter uma atenção e um cuidado muito grande com bergamota, tá? Não pode se expor ao sol, não pode se expor ao sol. Ele é contraindicado porque ele é fotossensível. Então a gente não pode. Quem tem pele muito sensível, quem é branquinho assim, que tem uma pele muito sensível, não aplica topicamente. Tenha cuidado, faz um teste primeiro. Né? Faz um teste antes de usar uma grande quantidade ali passando na região do abdômen. Tome cuidado para a tua pele não ser sensível às furanocumarinas, que são essa parte química que tem dentro dos óleos cítricos e no óleo de bergamota tem bastante. Se você é essa pessoa sensível que não pode, utiliza num colar difusor, né? Tem vários modelos hoje. Põe um pouquinho de algodão ali, uma bolinha de algodão, coloca uma gotinha de bergamota lá, porque ajuda demais. Para mim, é um dos principais óleos aí de autoestima, né? Então, no processo de depressão, a gente precisa dar um up ali, o sol, né, do nosso dia. Então, a gente pode falar que bergamota é o óleo para promover esperança, né? Numa das blitz que eu fiz essa semana, eu falei, né, que assim, nós temos muitos processos emocionais, né? Todo mundo passa por desafios. Eu já passei por inúmeros e acredito que todos vocês aqui já passaram por vários também. Só que para mim, a pior situação que pode ocorrer com uma pessoa é quando ela perde a esperança, a esperança de sabe, a caganeira que a gente está infiltrado, que o ofurô de cocô que a gente está tomando banho, que o esgoto que a gente tá nadando de tobogã, que um dia ele pode acabar. A esperança promove isso. Então, o Bergamota ele vai promover esse resgate da vontade de viver. É como se fosse esse resgate, né? Abrir novas experiências para a vida. Então, é ótimo para pessoas que são muito rígidas, né? Pessoas que são, assim, bem metódicas mesmo, rígidas. Ele traz um pouco mais de alegria, de vontade de se permitir a novas possibilidades. Ele, assim, quimicamente falando, né? O bergamota, ele é um óleo que tem começo, meio e fim.
Então, ele pode ser utilizado para o sono, por exemplo. Aquela pessoa que está agora entrando na questão da ansiedade, a pessoa que tem um nível de ansiedade tão forte, que ela não consegue desligar. Né? A gente sabe que tem vários óleos para ajudar nessa questão do sono. Mas quando a pessoa está passando por um processo de ansiedade junto com depressão, eu falo para ela, usa bergamota no difusor, né? Eu tenho um depoimento de uma cliente, né, que ela usou lavanda, porque ela não dormia, não dormia, não dormia, e quando a gente está iniciando na aromaterapia, a gente vai muito no raso, né? Muito no basiquinho ali, vou indicar lavanda para a pessoa que ela vai dormir. Ela mandou, Júnior, não tô dormindo com lavanda, não tô dormindo. E daí eu falei, né, lascou agora. O que é que eu vou indicar para essa criança? E daí, conversando mais com ela, ela me falou que além da ansiedade, obviamente a insônia era proveniente da ansiedade dela, mas era por causa de uma depressão. Então, um processo depressivo bem forte por conta do corpo. E é por isso que eu trouxe esse exemplo para vocês. Foi uma pessoa que engordou muito nos últimos, desde a pandemia, ela começou num processo de engordar muito, a ponto de precisar hoje em dia fazer uma bariátrica, né? Porque ela não se reconhece no espelho. Aí eu quase falei o nome dela. Ainda bem que eu não falei. Aí eu falei, usa o óleo de bergamota, né? Coloca lá 5 gotas no difusor, né? Coloca 5 gotas e usa o bergamota, que ele vai te ajudar até mais do que o lavanda. Tem o Reels dela, do depoimento do áudio que ela me mandou lá no meu Instagram, tem o Reels dela. Então, quem quiser depois, dá uma olhada lá. É um que está com um fundo azul, é ela dando o depoimento do bergamota, que tinha sido até mais potente para ela. Então, ele vai ajudar muito a gente ali a harmonizar, né? Trazer essa esperança, trazer ânimo. Quando a gente tem algum trauma que é patológico, né? Questões patológicas, a gente pode também abuso sexual, né? Então, pessoas que passaram por abuso sexual, você vai indicar ela usar no plexo solar, ali no baixo ventre, vai pegar um rolon, né? E vai colocar ali 5 gotas de bergamota e 10 gotas de ylang-ylang. Ylang-ylang também é um ótimo óleo para depressão, tá? Então, aí a gente vai fazer essa mistura de 5 gotas de bergamota e 10 gotas de ylang-ylang para trabalhar a dor da invasão do teu sexual mesmo. Então, quem já passou por abuso sexual e abuso psicológico, né, não precisa ter consentido o ato sexual, né? Mas alguma forma, por exemplo, de abuso, você foi casada com alguém e no momento que você estava tendo relações sexuais, não, aquilo não era permissivo, né? Você estava fazendo como se fosse por uma obrigação com aquela pessoa. Existem traumas, mesmo na pessoa que não foi aquele forçado que a gente conhece como o abuso sexual mais comum. Né? Então, pessoas que passaram por algum tipo dessa invasão ou que passaram por um relacionamento tóxico, isso te gerou um trauma em acreditar, que é porque é uma crença, tá? Que todo homem é igual. Vocês já ouviram isso? Mulheres que falam, todo homem é igual. Homem é farinha, tudo do mesmo saco. Nenhum presta. Nenhum presta. Gente, tem homem que presta, tá? É que baseado, eu conheço alguns que prestam, né? Maridos de algumas amigas minhas aqui, que prestam muito. Conheço o marido da Gi, presta muito. Conheço o marido da titia, aqui da Estela, presta muito. Conheço o marido da Júnia, presta muito também, tá? Então, tem muitos homens que prestam, alguns, né? Então, esses traumas provenientes disso, a gente, de novo, vai pegar 10 gotas de lang-lang, mais 5 gotas de bergamota e vai colocar ali no baixo ventre. De novo, se tua pele for sensível e der uma vermelhidão, não use tópico, use no difusor, que vai promover também o mesmo benefício. Tá? Essa questão de tópico e difusor, quando você tá com a sensibilidade, vai para o difusor que vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, ele é ótimo, né? E o Ylang Ylang sozinho aí no difusor, tirando aquela parte que a gente sabe da libido e de tudo que ele promove, trazendo para a questão da ansiedade e da depressão, o Ylang Ylang é um dos mais potentes, se não for o mais potente,
quando essa depressão ou essa ansiedade ou essa crise, ela veio de uma situação onde você durante muito tempo tentou agradar outras pessoas. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. É quando assim, você durante uma grande parte da tua vida não fez o que você queria pelos teus gostos, porque aquilo era a tua missão, ou porque aquilo que você tem vontade, ou é porque aquilo que te dá prazer. Não, eu fiz porque a Gisele queria assim. Eu fiz porque a Silvinha me disse que era para fazer desse jeito. Então eu vivi uma vida inteira em função de outra pessoa. Isso me deixou uma pessoa ansiosa, melancólica e depressiva, né? Então, o Ilang Lang, ele vai fazer esse resgate da criança ferida, da criança interior ali que está machucada. Então, pode também fazer um rolon ali com 20 gotas de Ilang Lang, aí pode passar no baixo ventre, pode passar nos pulsos, pode passar atrás das orelhas, na nuca. Por que que o de bergamota, o blend de bergamota a gente não passa? Porque essas regiões aqui, pulso, atrás das orelhas e pescoço, elas ficam mais expostas à luz, né? Por exemplo, eu estou com um ring light aqui na minha frente. Não precisa ser a luz do sol. Óleos essenciais cítricos, eles podem queimar com a luz de casa mesmo. Com a luz, não precisa estar exposto ao sol para queimar. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Mas nesse caso, né, o Ilang Lang não tem esse problema, né? Então, se for proveniente, quantas gotas de Lang Lang no Rolon? 20 gotas. 20 gotas no Rolon. E daí, a Doterra tem um blend, tem um mix, que ele já é super potente e eu indico muito ele quando é casos de burnout, que é o Adaptive. O Adaptive. E, assim, eu acho que todo mundo deveria ter um Adaptive. Todo mundo. Porque sabe o que o Adaptive é? Ele é aquele elástico. É aquele elástico que você, tipo assim, faz assim, ó. Faz esse movimento aqui, você estica, 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 estica ele, mas ele não rompe. Ele não estoura o elástico. Então, como o nome já diz mesmo, é para adaptabilidade. Isso mesmo, Cláudio. Resiliência. É para ser resiliente diante dos desafios. É aquela velha lei. Eu caio, mas eu levanto. Eu posso até cair, mas em 5 minutos eu levanto. Então, o Adaptive, ele promove isso. Ele te dá adaptabilidade para as diferentes situações do nosso cotidiano. Te dá adaptabilidade, inclusive, de sair de uma situação que não te pertence. Você está inserida nela agora. A gente tem um caso muito próximo, né, de uma pessoa que foi diagnosticada com burnout agora, recente. Ela é professora e ela dá aula para crianças e ela surtou, né? Aquele surto, né? Só que aquele surto que a pessoa fica completamente descompensada, que ninguém entende, a escola dá uma licença para a pessoa, mas ela não quer voltar. Ela não está preparada para voltar. Então, nesse caso, ela não quer nem ver as crianças. Então, você tem uma síndrome do pânico junto com burnout aí. Então, o que que eu indiquei para ela e que daí segundo o relato dela, deu muito resultado? Adaptive e Rose. Adaptive Rose. E à noite ela usa lavanda no difusor. Nesse caso, para a síndrome do pânico, o lavanda ajuda demais, né? Então, para a síndrome do pânico, a gente pode utilizar o Adaptive, que ele já vem pronto, que é no Rolon, tem a versão do Rolon, ou você pode também, se você tem o óleo, pode usar no difusor, né? Eu gosto de usar o Adaptive naqueles dias que eu tenho muita coisa para fazer. O que acontece comigo, Júnior, nos dias que eu tenho muita coisa para fazer, é que muito facilmente eu posso me perder e me enrolar e esquecer das coisas, né? Igual eu estava agoniado para cá, vindo para cá. Meu Deus, não vai dar tempo de chegar em casa para aula, vai começar a agir, vai fazendo aí alguma coisa para ajudar. Pega o adaptivo, já dá uma inalada, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se eu chegar atrasado, tá tudo bem. Tá tudo bem. O mundo não vai acabar por conta disso. Por que que uma pessoa que tem uma autorresponsabilidade muito alta, né, para ser redundante, muito alta, ela vai acabar desregulando, né? Porque quer deixar as coisas tão perfeitas e tão metódicas que acaba desregulando. Então, o Adaptive, ele te faz, tipo assim, tá tudo bem que eu não sou perfeito. Tá tudo bem que eu posso um dia atrasar.
tá tudo bem eu passar por essa situação, mas eu vou sair dela, né? Então, esse processo de adaptação. E outro óleo que ajuda demais nessas oscilações de humor que pode ser causadas pela síndrome do pânico e pela depressão é o PIS. O PIS que está lá no nosso kit Emotional Aromatherapy. Ele é um dos óleos para mim, ó, o que a Gi está mostrando ali. Inclusive, para mim é um dos melhores kits que a doTERRA tem. Porque a gente sabe que um monte de ziquezira que o povo tem, que nós temos, né? É tudo emocional. É tudo de fundo emocional, né? Então, esse kit é maravilhoso, porque ele tem óleos. A gente já teve uma aula completa sobre esse kit, tá lá no YouTube, quem quiser assistir depois. Mas desses daí, né, eu usaria muito para essas condições, todas elas, o PIS. O PIS ele pode ser utilizado para síndrome do pânico, né, para te trazer esse momento de serenidade, de paz, de tranquilidade, de aconchego. Aquele colo de vó, aquele colo de vó. A avó boa, não a avó má, porque tem umas vó que bate, né? A minha dava 3 gritos em mim. Então, eu tinha uma que dava grito e a outra que pegava no colo. Então, a gente pode utilizar o PIS para essas condições, para fazer aquele afago, aquele aconchego. A gente pode utilizar ele nos casos de ansiedade, né? Gente, e o PIS é tão potente quanto o Balance. Dependendo do que gera essa ansiedade, o PIS pode ser até mais potente, viu? Do que ele tem lang-lang na composição também. Então, o Peace é maravilhoso. Tem um mix de óleos essenciais ali que vai trazer uma calma e uma serenidade. Acho que é até um pouco mais forte do que o Balance, porque o Balance ele vai trazer aterramento também. Ele vai te dar uma desligada. E o Peace não, ele traz conforto. Ele traz aquele estado de serenidade. Aonde a gente aplica o Peace? Pode aplicar nos pulsos, aqui nessa região, ó, nessa parte aqui do cotovelo também. É uma ótima região para a gente aplicar. Pode aplicar no plexo solar, né, ali na região do baixo ventre também. A gente pode aplicar ali na linha da coluna, é ótimo também. E também nessa região aqui do peito, do timo, a gente também pode aplicar o PIS, que ele é super, super potente. E daí, a gente tem vários outros óleos essenciais para trazer alegria, né? No momento aí onde a pessoa está passando por um processo de depressão. Mas tem um óleo que eu tô aqui com ele, inclusive, ó, não sei se dá para vocês verem, eu eu tô usando ele no difusor agora, acabaram as últimas gotas que tinha aqui. É um óleo que eu não fico sem Elevation. Eu não fico sem Elevation. Não é um óleo barato, mas funciona. Assim, eu conheço pessoas que utilizaram lavanda para depressão, tiveram resultado, outras não. Eu conheço pessoas que utilizaram frankincense para depressão, umas tiveram resultado, outras não tanto. Mas eu não conheço nenhuma pessoa que não conseguiu melhorar a depressão com Elevation. Não conheço. Nenhuma. Então eu falo que assim, o suprassumo para depressão são esses 3 óleos. Rose, Rose, maravilhoso. Elevation, maravilhoso. E tangerina. Gosto muito de tangerina, que é um óleo barato, né? Um óleo barato que quando está no começo da depressão, ali na melancolia, tá muito melancólico, já indo para esse buraco, para esse fundo do poço, bota a tangerina no difusor. Né? Porque tangerina a gente realmente não usa muito ele topicamente por conta das questões ali, né, de ser fotossensível. Então, tangerina no difusor. Aquele dia que eu acordo meio para baixo, que eu não estou muito bem, a Júnia fala assim. A Júnia fala assim: eu nunca vi o Júnior triste. Minha filha, tem dias que eu tô, viu? Tem dias que eu tô, mas eu já tá com Elevation, por isso que o bicho acaba rápido. Eu tá com Elevation ou tangerina no difusor, e eu fico aqui mergulhado nesses 2 óleos. Porque não, eu sei que tem, mas eu vou trabalhar essa melancolia, eu vou trabalhar essa tristeza. Às vezes eu nem sei de onde tá vindo, né? Esse trem, não, sai pra lá. Show, show, quero nem saber, né? Então a gente pode lidar com isso. Gi, antes da gente voltar aqui para os materiais,
eu queria saber se tem alguma pergunta enquanto eu boto o carregador aqui no computador. Tô olhando aqui, tá, Ju? É, acredito que não, né? O pessoal só tá se concentrando. O pessoal que quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta e a gente vai responder no final, tá? Tá, perfeito. Então vamos seguir. Quem tiver perguntas, vai escrevendo aí, depois a Gi vai trazer com mais atenção aqui para a gente. E daí, a gente pode também fazer perfumes, e daí eu já quero. A gente pode fazer perfumes com os óleos essenciais também. A gente pode criar uma solução ali. Quem conhece, tem várias casas, várias lojas que tem o perfume já pronto, a base de perfume, e você pode fazer um perfume aromático, né? Um perfume com benefícios. E daí eu quero dar a dica também aqui para usar durante o dia aquele lavanda, o Body Splash, né? Que a gente tem que ele é muito, muito poderoso e é um produto que entrou no portfólio da Doterra para ser teste. Ele não entrou no catálogo definitivo e virou agora do catálogo definitivo baseado nos resultados que as pessoas estão tendo com ele. Então, para ansiedade, para depressão, ele tem óleos ali para te trazer impulso. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para o Elevation para falar uma das questões dele. O Elevation, ele é aquele óleo que ele vai te dar impulso para agir. Então, pessoas que estão aí nesse estado de depressão, que não tem vontade de fazer nada, o Elevation, além de te dar aquele up, ele te coloca em movimento. Em movimento, por exemplo, eu uso, quando eu não estou muito afim de fazer convite, eu uso Elevation. Quando vem as burdoadas, assim, quando eu penso, hoje eu estou com uma preguiça, não é nem depressão, é uma preguiça de fazer as coisas. Ou eu boto no difusor gengibre com peppermint e limão, ou eu boto elevation, que é para dar aquele up para tipo assim, ó, bora fazer as coisas que eu não tenho muito tempo para ficar aqui enchendo linguiça, não. Então é esse óleo que eu utilizo muito. E daí tem um óleo que é muito, muito potente para cicatrização dessas emoções, que a gente vai fazer uma jornada terapêutica, né? Lembra sempre disso. A gente precisa escolher um ou dois ou três óleos que a gente for fazer a jornada terapêutica e precisa usá-los todos os dias. Principalmente nessas condições que eu estou falando, de síndrome do pânico, de burnout, né, de depressão e de ansiedade. Não adianta usar esse óleo uma vez e deixar ele lá na gaveta. Esses óleos que você vai escolher para poder fazer uma jornada terapêutica com ele, eles precisam estar do teu lado. Você vai sair vai viajar, leva eles. Você não trabalha em casa, você trabalha em algum lugar físico, né? Tem que sair de casa, leva eles na bolsa ou na mochila. Você trabalha em casa em home office, deixa esses óleos do teu lado. Você precisa usar eles todos os dias. Sem uma jornada terapêutica, a gente não consegue ter um resultado tão profundo. E tem um óleo maravilhoso para a gente fazer o processo de cicatrização dessas emoções. Qual que é o maior cicatrizante que a gente tem? Quem conhece? Quem quer digitar aí no chat? Qual que é o cicatrizante que a gente não usa por inalação? A gente não usa muito ele por inalação, mas ele é extremamente potente para essas condições. Sim, ele mesmo. Copaíba. Copaíba. Dentro da psicoaromaterapia, né, o copaíba, o mesmo processo anti-inflamatório e cicatrizante que ele promove topicamente, por exemplo, numa ferida, ou para nossa imunidade, ou cicatrizante ali de algum processo antibacteriano, ele vai promover também nas nossas emoções. Né? Então, a gente pode fazer uma jornada ali terapêutica, por exemplo, uma pessoa que tem depressão e tem síndrome do pânico. Então, o que que eu usaria, né, se eu tivesse depressão e síndrome do pânico? Eu utilizaria, né, o nosso óleo maravilhoso de Rose, para quem consegue comprar Rose. Se você não consegue comprar, né, a gente substitui por uma outra coisa, mas eu estou falando de algo assim, potente mesmo, potente que vai te segurar, vai te dar alicerce. Rose.
passando ali na região do timo e como um perfume natural mesmo, pode utilizar nos pulsos. O Elevation, a gente vai utilizar ele por inalação direta, ou no colar difusor, ou no difusor de casa. E daí a gente pode pegar aquele creme da doTERRA, sabe? Aquele creme corporal que a gente tem, que é neutro, aquele do tubo verde. O meu tá ali, tô olhando para ele. A gente pode pegar ele, vai colocar um pouquinho na mão, coloca uma gota do Elevation e uma gota do Copaíba e passa no corpo. Se besunta com ele, faz um creme corporal antidepressivo. Um creme corporal antidepressivo. Uma gota de Copaíba e uma gota do Elevation. Júlia, eu posso fazer uma quantidade maior? Já não, pode. Você pega um potinho, você pega um potinho ali daqueles de 30 ml, geralmente esses potinhos de creme que vende nessas casas de perfumaria, e daí coloca lá o creme, pega o Elevation, aí você vai colocar 10 gotas de Elevation e coloca 10 gotas de Copaíba. Mistura, mistura, mistura bem, pega um pauzinho ali, ou um espetinho, aquelas coisas de mexer, de madeira, né? E daí você mistura bem e deixa lá reservado, né? E você usa toda noite. Pode utilizar no corpo. Eu tenho uma cliente que ela tem depressão, tem síndrome do pânico, tem ansiedade, ela tem tudo. Tinha, pelo menos, que está dando uma boa segurada com os olhos. E eu dei de presente para ela. Ela comprou Peppermint um dia por conta da respiração e ela queria óleos para depressão. E daí eu passei o valor para ela. Obviamente, a pessoa que não tem conhecimento e não tem a crença estabelecida ainda, ela foi uma pessoa que achou caríssimo. Ela falou: não, caríssimo, caríssimo, quero não. Aí eu peguei e fiz um potinho. Eu falei, então eu vou mandar junto para você, com seu peppermint, eu vou mandar um creme aqui. E fiz para ela essa mistura e mandei de presente mesmo. Gente, uma semana usando, ela falou, acabou o creme, me fala como que eu faço o meu próprio. Ela comprou o creme, ela comprou o Elevation que ela tinha achado caro e ela comprou o Copaíba. Então, a experimentação vai trazer o resultado, né? Então, a gente precisa realmente mostrar para a pessoa, né, o que a gente tem ali nas mãos para poder ajudá-la, né? E essas outras sensações, por exemplo, a gente pode utilizar ylang-ylang no difusor, colocar ali 5, 6 gotas no difusor, quando a gente está se sentindo extremamente esgotado, ou um processo até físico, por exemplo, hipertenso, né? A pessoa toma tanta medicação para hipertensão que ela começa a ter processos emocionais aí. Outro dia eu estava conversando com o marido de uma amiga minha, da nossa equipe, inclusive, e ele fez transplante capilar, né? Daí ele estava me falando que teve que pediu para a médica para mudar a medicação dele, porque ele estava completamente deprimido com a medicação. Então, imagina essas pessoas, gente, que toma remédio controlado há muito tempo, que toma remédio controlado há muito tempo. Essas pessoas, o emocional, porque tudo é hormonal, né? Está completamente mexido. Então, os óleos essenciais também vão dar um up ali, nem que seja um tangerina, nem que seja um tangerina. A pessoa, hoje eu estava fazendo um evento antes de vir para cá, e daí fiz aquela roda aromática, né? Aquela experiência aromática ali com o pessoal. Eu sempre, por último, eu deixo o tangerina para colocar ali antes do fechamento, né? Coloco uma gotinha na mão para a pessoa inalar. Gente, foi automático. Algumas pessoas, nossa, que cheiro de alegria. Nossa, é ânimo instantâneo? Eu falei, praticamente. É um ânimo instantâneo, né? Então, esses óleos, eles podem promover isso. Então, a gente falou de vários óleos aqui, vários óleos, né, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Nós falamos de Lang Lang, nós falamos aqui de Rose, falamos de Elevation, nós falamos também aqui do nosso Olíbano, né, do Adaptive, que é maravilhoso. A gente não pode esquecer, principalmente as mulheres, né, que estão procurando, ali estão passando por um momento melancólico ou triste, deprimido, né? Às vezes é uma falta de pertencimento, né? A falta de pertencimento, ela leva para esse lugar. Então, tem dois óleos que eu gosto muito de indicar para mulheres que estão
nesse processo aí, buscando a si mesma, buscando, né, naquele processo de se encontrar, né, que é o nosso maravilhoso Whisper. O Whisper, ele promove esse mix de óleos, ele promove essa busca, ó, eu tô ali nesse processo entendendo que eu não quero mais aceitar essas coisas que eu aceitei até hoje. Esse perfume natural que você fica exalando, que a Cleide está mostrando aí no vídeo, faz com que a gente busque formas de você se reconhecer. O bergamota, que a gente já falou, que é muito potente para isso, e um outro óleo que é o pinheiro siberiano, o Siberian Fir, né, que tá lá naquele mix que eu já falei para vocês, que é para mim é o mix da prosperidade, da abundância e da mudança da mentalidade. Para chamar a grana, o money, a bufunfa, o aqué, né? Aquela mistura lá que eu já ensinei para vocês, que a gente vai utilizar o Siberian Fir, pimenta rosa e patchouli. Patchouli. Inclusive, né, gente? Tem aquele homem meio molenga em casa, sabe? Que a testosterona tá baixa, tá com mais comportamentos, e não tem nada a ver ser gay, homossexual, nem nada, é comportamentos femininos, tá? Não é trejeitos femininos, não. É aquela coisa muito chorosa, muito melancólica, muito. Não, tá faltando testosterona. Bota esses homens para inalar um patchouli, né? Um cedro. Bota para inalar um negócio para trazer uma madeira ali, um negócio mais robusto, né, Silvinha? Para trazer né? Eu ia falar um negócio, mas não posso não. Está sendo gravado. Então a gente pode utilizar esses óleos e tem duas pessoas que têm dois depoimentos para trazer para vocês, né? Então, eu queria começar por uma delas, que tem um depoimento maravilhoso de uma dessas questões. Então, deixa eu abrir o microfone dela, que é a nossa maravilhosa Rose Sena, diretamente de Natal. Fala aí, Rose, abre seu microfone e fala pra gente qual que é o seu depoimento com esses olhos e com essas condições. Olá, pessoal, boa noite. Que alegria, né? Mais uma noite aqui com vocês e todos os convidados aqui. Então, uma oportunidade maravilhosa de poder compartilhar exatamente onde eu me questionava essa situação de não viver o resto da minha vida, ou seja, envelhecer tomando remédios, né? Porque eu já tomava remédio para pressão alta, a pressão arterial, devido ao estresse e tudo isso. E aí eu ganho esse presente, que é a Doterra, na minha vida. E comecei exatamente, foi com esse kit, o kit das emoções, né? E mesmo sem saber usá-lo, assim, como usar, mas aí eu ia vendo, lendo e comecei a usar. E graças a Deus e aos olhos, né? A Doterra nos presenteou com esse kit maravilhoso das emoções. E claro que eu não foi introduzido ali os ansiolíticos, né? Porque devido ao estresse, então, por trabalhar na educação, a responsabilidade em gestão, então eu chegava estressada, levava os problemas de casa para a escola e vice-versa, então era um tumulto ali, muitas questões, né? Claro que o estresse, a ansiedade, né? Já ia gerando ansiedade e com certeza ia desenvolver ali uma depressão, né? Que claro que com o uso, né, frequente, tanto na inalação quanto no difusor, né, de forma aromática ali, e alguns outros, né, ingerindo também. Não esse aqui, né, que é Rolon, e foi o uso tópico. Mas tudo bem, isso foi quando eu iniciei, né, com a Doterra e hoje, e graças a Deus, eu não uso nenhum ansiolítico, não cheguei a usar. Ou seja, essa questão do bem-estar de não chegar a ter que usar o remédio, ou seja, uma prevenção, né? E aí eu continuo, né? Contínuo, diariamente, não pode, né? Algo contínuo e que só me faz bem, né? Você falando aí do Pisse, eu fui lembrando, nossa, era o que eu mais amava ali, inalar e passar, e o Cher, né? Cher, É, isso, o tchan. Cher, ele é perfume, né? Então, eu amava esse aqui, porque eu já usava como perfume. E ainda não conheci o Whisper, né? Mas eu quero trazer um relato bem recente da minha prática,
né, com a aromaterapia na educação. E, assim, eu trabalho na educação pública, né, daqui do estado do Rio Grande do Norte, e nós recebemos muitos casos de estudantes com ansiedade, com depressão, e assim a gente se depara em vários momentos com as crises de ansiedade, né? E muitas vezes a gente fica se questionando, meu Deus, quantos adolescentes, quantos jovens não estão passando por essa situação e muitos não têm acesso. E aí eu quero trazer um depoimento assim fantástico, que se eu pudesse eu tinha trazido essa aluna aqui hoje. Mas, gente, essa aluna, ela chegou na minha sala, na sala da direção, e ela se tremia todinha, e naquele momento eu fiquei... Aí, de fato, Júnior, sempre tive essa questão da lavanda, né? Para mim, a lavanda, ela não ia nesse sentido se fosse a depressão, e sim para acalmar nessa questão da ansiedade. E, claro, num primeiro momento, estava lá lavando na minha bolsa, que eu sempre ando com ela, e, claro, que a aluna chegou. Isso não foi só uma, foi muito mais de uma, e com pensamentos suicidas, ela já tinha tentado suicídio, né, por mais de uma vez, e chegou, e eu me deparo com aquela situação no primeiro momento, e claro que eu fui para a lavanda, né? Até então não conhecia o histórico dela, fui buscar, fui procurar saber, né, do que vinha acontecendo, e de fato ela já vinha com acompanhamento psiquiátrico, tomando vários remédios que eu nem lembro aqui os nomes, e enfim, usei a lavanda. Ok, naquele momento, né, pelas questões financeiras, alguns não têm condições. Mas no caso dessa menina, ela é filha também de uma professora, ela chegou chorando muito, assim, incontrolável, e aí eu coloquei a gota da lavanda. Gente, foi incrível. Eu coloquei a gotinha da lavanda aqui, pedi para ela inalar, e claro que eu pedia sempre que ela prestasse atenção na respiração, com calma. E assim, gente, foi incrível. Essa menina olhou para mim e disse: O que é que a senhora colocou aqui? E assim, começou a me questionar, e eu disse: Aí eu quero isso aqui para mim. Ela pediu, eu quero isso aqui para mim. E eu estava com o restinho lá da lavanda, se leve isso aqui e comece a usar. E aí, claro que na outra semana a mãe chegou na escola, e aí eu fui explicar, e essa mãe, claro que aderiu, né? E aqui na cidade nós temos, né, que eu moro em Natal e aqui no interior, então, no Rio Grande do Norte. Então, a psiquiatra daqui da cidade, né, que ela atende, ela já começa a fazer também o desmame e orienta, procura introduzir a lavanda, né, ela já vai fazendo essa introdução e é assim, incrível. E muita gente procura exatamente a lavanda por exatamente pelos benefícios. E ela é uma maravilhosa porque ela coloca o difusor mesmo atendendo no espaço público, ela coloca o difusor com alecrim e outros para ela, mas já ajuda os pacientes. Gente, e aí, claro que a lavanda ela tem um valor, né, maior, mas aí eu fiz o seguinte, Júnior, aquela questão da abundância, de você poder a sua doação, né? Minha doação mensal. Então, eu sempre tenho esse aqui, gente. Esse óleo aqui, ele tá sempre na sala, na escola. E aí, o que acontece? Todos os professores, nós fazemos a jornada terapêutica, a gente utiliza o balance, a gente normalmente coloca o balance, tangerina ou o White Orange ou lemon cítrico, e conclui com o peppermint ou o supermint, né, para dar aquele up também. A gente faz essa jornada com os professores, todos já conhecem, já sentiram, né? Tem muitos depoimentos aqui em relação à fala de professores, só no momento de sentir a gota na mão. Mas o que eu quero falar para vocês é que esse aqui foi o caso de uma aluna que ela chegou com a mãe, e a mãe com encaminhamento para ser internada no hospital, né, pelas questões que ela já vinha com vários casos de tentativa. E o que acontece? Eu já vinha usando nessa aluna toda vez que ela chegava com crise. Ela chegava com crise, então eu colocava o quê? O Eye de Orange, uma gotinha na mão dela. E aí toda a equipe, se eu não tiver, toda a equipe pedagógica já sabe onde ficam os olhos e vão lá. Inclusive, nós criamos, gente, na escola, uma sala de acolhimento
E essa sala de acolhimento é exatamente para isso, para que esses jovens, quando chegam, ou nós, professores também, toda a equipe da escola chega, tem essa sala de apoio. E aí lá nós temos o difusor, nós compramos esse difusor lá para a escola, onde tem lá a aromaterapia o dia todo, quem entra na sala. E aí o que acontece? Essa menina, ela já vinha em vários momentos é, com crises, e nós colocávamos isso aqui para ela. Daí, quando ela chegou com a mãe, que a mãe chegou, eu tô me arrepiando todo, porque eu tô lembrando da cena, gente, e foi assim, dolorido, porque essa menina chegou totalmente, assim, dopada, totalmente dopada. E o que acontece? Quando ela chegou, ela dizendo que ela não queria ser internada, ela olhou para mim no meu olho e disse: cadê aquele óleo? Pediu óleo e simplesmente, quando eu dei para ela, ela disse: eu vou tomar todinho. E esse tomar todinho era exatamente para quê? Para curar a dor que ela estava sentindo, e ela já sabia que fazia um efeito sobrenatural na vida dela. Então, seria muito mais tempo aqui, né, Júnior? Muito obrigada, viu, gente, por poder compartilhar. Eu estou assim bem emocionada, de verdade, Keila também. Estou emocionada contando porque a gente viveu, né, esse momento. Então, é sobre eles não falam e não têm pernas. Somos nós que temos que ir lá colocar a gota em quem está precisando. É isso. Obrigado, Rose. Obrigado pelo seu depoimento. Né, como o tempo já está muito curto, né? A gente não vai ter mais os outros depoimentos. Gente, mas assim, utilizem, indiquem. E outra coisa, agora falando como consultor de bem-estar, né? Não negligenciem uma gota na mão de alguém que precisa. Muitas vezes a gente vê pessoas ali, às vezes por uma timidez, ou por vergonha, ou por qualquer que seja lá o sentimento, a gente não oferece uma gota para a pessoa de óleo essencial. Às vezes vai acontecer justamente o que Rose está falando. Às vezes é uma pessoa que está ali em pânico, né? Está em pânico, ela precisa de alguma coisa para ajudar ela de alguma forma. E a gente realmente tem uma farmácia natural nas nossas mãos. É isso por hoje, Gi. Nós temos dúvidas rapidinho no chat. Temos rapidamente, Ju. O pessoal está Rapidão. perguntando aqui se duas pessoas perguntaram se o uso das cápsulas Adaptive é a mesma coisa de usar o óleo. Então, é diferente a composição, né? Mas o Adaptive ajuda demais as cápsulas. Mas a composição dele é diferente, porque no óleo Adaptive tem uns óleos que não podem ser ingeridos. Então, quando a Doterra desenvolveu as cápsulas, ela não desenvolveu com a composição exata como é o óleo, né? Então, mas ajuda sim. Ajuda As mesmas questões, né, Ju? Para a questão de se adaptar, de síndrome do pânico, burnout, mesmas questões. maravilhoso. Ótimo. Maravilhoso. Perguntaram aqui também como usar o bergamota para depressão. Para depressão, inalação. Inalação de bergamota. Então, é gotinha na mão, né? Levemente, inala profundamente. Ou difusor, né? Difusor, como eu coloquei aqui, ó. Difusor ligado. E daí o tempo de exposição é bacana, pode colocar para dormir. Ou colar difusor. É que assim, não é de novo, voltando. Não é que eu vou usar uma gota de bergamota para tratar a depressão. A gente está falando de uso contínuo. A pessoa que tá com depressão, por exemplo, e vai usar a bergamota, eu falaria para ela usar de 2 em 2 horas. Não é usar uma vez no dia, não é usar de manhã e à noite, não. É para carregar com ela. É para carregar com ela. É um ansiolítico natural, mas é para carregar com ela e usar assim, sempre que lembrar, usar. Que ela calma, ela relaxa e por essa bipolaridade que o óleo tem, ela também impulsiona, eleva, dá um up ali nos sentimentos. Ótimo. E rapidamente, Ju, se você sabe qual é o óleo para fobia social. Fobia social a gente pode utilizar alguns, mas em geral os cítricos. Os cítricos Uhum. são muito bons, né? Pode ser o Wild Orange, pode ser, pode ser o tangerina também. A gente precisa estimular a socialização, né? De quem tem fobia social. E assim, nunca, não estou falando, nunca vou falar assim, só o óleo, tá? Se é uma questão psicológica, a gente precisa procurar ajuda, ajuda de um profissional.
tá? Então, se você tem fobia social ou qualquer tipo de fobia, procura ajuda. Procura E ajuda de um. perguntaram aqui se inalado ou ingerido. O tangerina, a Sempre que bergamota. é emocional, sempre. Vocês vão decorar isso agora. Sempre que é emocional é inalação. Sempre. Inalação ou tópico, mas na maioria das vezes, inalação. Vamos ser bem primitivo. Aonde que são geradas as nossas emoções? Não são nessas vias aqui? Não são nessas vias? Então a gente precisa inalar esse óleo, ele vai lá para o nosso sistema límbico e o nosso sistema límbico vai mandar, né, essa coordenação aí das moléculas químicas do óleo essencial, mas inalação. Agora, por exemplo, se é uma síndrome do pânico, se você está em pânico, histeria, ansiedade, desregulou, colapsos, aí o uso tópico também é muito bem-vindo. Mas assim, a pessoa ela tá já gastando o réu primário dela. Ela pode tomar umas gotinhas de lavanda? Pode. Pode tomar umas gotinhas de lavanda também. Então pode fazer uma cápsula de repente, né? Pega uma cápsula vegetal ali, coloca 2 gotas de lavanda, completa com óleo de coco e toma. Também ajuda a acalmar demais. Excelente, Ju, é isso, tá? É É isso. isso aí. Meu povo e minha pova. Deixa eu parar aqui.